Então vamos lá, gente. Nós vamos começar a falar então hoje sobre a nossa aula. E a nossa aula de hoje é sobre a neonatologia, né? Nós estamos então chegando na nossa metade, né? Na metade do nosso eixo, né? Então já a gente está aí na metade, eu diria talvez um terço, né? Então da nossa disciplina, né? De todas elas, essa realmente é a matéria, né? O estudo um pouco mais curto, né, em relação à pediatria e à obstetrícia. Então, hoje a gente começa uma fase, né, então, que a gente vai estudar essas suas fofurinhas, né? O parto é mágico, mas a gente sabe que em algum momento, né, as gestantes, elas vão parir e, obviamente, a gente vai ter, então, bebezinhos dos quais a gente vai ter que cuidar e a gente vai ter, então, o que a gente chama de binômio, né? Só para vocês entenderem, não vou me ater a isso, então a neonatologia, ela é uma parte, né, da pediatria, um ramo da pediatria que estuda os neonatos, né, aquelas pessoas que acabaram de nascer, né. Eu não vou me ater ao fato de que o neonatologista ele cuida apenas da questão da respiração independente, né? Há muito mais coisas para que o neonatologista, o intensivista, né, em UTI neonatal se preocupe. Mas o que a gente mais se preocupa, né, em relação ao recém-nascido são as adaptações que esse recém-nascido precisa fazer no momento que ele vem para o mundo exterior, né? E, obviamente, a mais radical delas é respirar, né? Porque todos os órgãos dentro do ambiente materno, eles funcionavam. Rim funcionava, intestino funcionava, sistema digestório funcionava, coração funcionava. Todos os sistemas funcionavam. O único que não funciona até que se nasça é o sistema respiratório. Então, obviamente, né, questão da gente se preocupar justamente porque há uma transição, né, entre o que acontecia terceirizado pela mãe e que agora vai precisar ser feito pelo bebê. Então, a gente fala muito de questões de adaptações imediatas, né? E, obviamente, que o primeiro deles é o sistema respiratório, né? Então, para que o bebê, a partir do momento que o cordão umbilical é cortado, ele consiga, de fato, se manter de maneira adequada, sadia, e respirando, precisam de 3 fatores, né, ou de fatores, estímulos necessários, tá? O primeiro deles é o que faz qualquer ser humano respirar, ok? Que são os fatores químicos, ou seja, a partir do momento que aumenta a concentração de CO2 dentro do nosso organismo, isso estimula o nosso cérebro a forçar com que o diafragma se movimente. Relaxe o diafragma e isso força a gente, então, a inspirar. Isso acontece também com o bebê. Entendam. A partir do momento que ele passa pelo canal vaginal, passa pela bacia materna, a gente tem a primeira coisa que a gente chama de estímulo tátil, ou seja, ele é totalmente comprimido, inclusive o pulmão é comprimido. Basicamente, metade do que tinha de líquido amniótico dentro da cavidade pulmonar, dentro do sistema respiratório, é expelido só nessa compressão, que é o que a gente chama então de estímulo tátil, certo? A partir daí, o bebê, então, vem para o mundo exterior, o cordão umbilical é cortado. Essa transição precisa acontecer. E aí, então, vem o que a gente chama de segundo ponto, que é o estímulo térmico. Ou seja, ele estava num ambiente em que a temperatura média era de 36,5, 36,7. E passa, então, para a temperatura do ambiente, né? Desnudo, que é assim que todo mundo vem ao mundo, né? E, obviamente, ele sente, então, essa diferença de temperatura e para que ele consiga, então, regular essa temperatura, é necessário aumentar a frequência respiratória para aumentar a frequência circulatória. E aí, obviamente, o cérebro entende que ele não respirando aumenta a concentração de gás carbônico, o que faz, então, o diafragma se movimentar e então comecem os estímulos, né, os movimentos de inspiração e expiração e essa troca gasosa fazendo então a homeostase, certo? Então, fatores químicos são a diferença entre CO2 e O2, a concentração, que fornecem então indícios para o cérebro de que a gente precisa inspirar e expirar. Estímulo térmico é a diferença de temperatura do meio
materno para o meio ambiente e o estímulo tátil, então, além de todo o procedimento que a gente faz a hora que ele sai, né, do canal vaginal, dentro do ambiente materno, todo o estímulo tático que a gente aspira e tudo mais, mas só por si só o parto, né, via vaginal, em que ele passa por todo o trajeto duro, né, da bacia materna, já estimula também a liberação desse líquido amniótico e isso torna, então, mais fácil e mais viável as vias aéreas, então, para a primeira inspiração, certo? A segunda adaptação que ele precisa ter é em relação ao sistema circulatório. Todos os recém-nascidos têm, então, o que a gente chama de shunts fetais. O que são shunts? São aberturas entre as cavidades cardíacas, certo? A gente sabe que a gente tem a válvula mitral e a válvula, né, a tricúspide, para fazer a ligação entre átrio e ventrículo. Entretanto, os shunts, eles são ligações entre átrios e átrios, ventrículos e ventrículos. Por que isso? Porque quando ele estava no ambiente materno, ele não precisava circular, fazer a circulação acontecer de maneira como é na vida adulta. Passa pelo átrio direito, entra no ventrículo direito, passa pela válvula, pela veia pulmonar, entra no ventrículo, no átrio esquerdo, passa para o ventrículo direito, passa para a aorta para todo o corpo. Não precisa de tudo isso. O que ele precisava era que passasse rapidamente pelo coração e fosse oxigenar o resto do corpo, porque quem fazia isso era a mãe, terceirizado pela mãe. Então não precisaríamos de toda essa burocracia, vamos assim dizer, circulatória. Então, como obra da natureza, se criou então, né, os recém-nascidos têm então esses shunts, essas ligações entre as câmaras cardíacas, né? E que vai precisar ser fechada ao longo do período, né, da sua vida, porque a gente sabe que a gente tem então sangue aórtico, né, sangue arterial, aórtico minto, sangue arterial e sangue venoso, um oxigenado, um outro não, e que eles não podem, né, estarem se misturando, porque senão a gente teria então um déficit de oxigenação nos nossos tecidos. Obviamente, nem todos esses forames eles se fecham de maneira adequada. E é então que a gente tem de patologia futura, né, quando adultos, que é os nossos conhecidos sopros, né? Dependendo do tamanho desse sopro, é indicado ou não uma cirurgia cardíaca, ok? A outra questão, então, é as alterações, né, das pressões pulmonares, ou seja, um pulmão que não tem ar, que não tinha absolutamente nada, ou um pulmão que estava cheio de líquidos, tinha uma pressão. Agora, a gente tem pressões diferentes, né? Quando o pulmão está cheio de ar, ele tem uma pressão muito maior de quando ele está vazio, e isso então possibilita a dilatação dos vasos, a diminuição da resistência vascular, e então a gente tem então um aumento no potencial circulatório. Lembrem vocês, gente, não esqueçam da pequena circulação, né? A pequena circulação, apesar da gente falar em relação da ligação do coração com o pulmão, né? Daquela questão da homeostase, do sangue ir lá parar no pulmão para ser então oxigenado e voltar para o átrio esquerdo oxigenado, ele interfere, uma vez que o pulmão e o coração estão interligados, a frequência cardíaca interfere na frequência respiratória e vice-versa. A frequência respiratória interfere na frequência cardíaca. Porque se um precisa do outro para oxigenar o sangue, quanto mais eu respiro, mais eu tenho que bater esse coração para esse sangue circular. E quanto mais há batimento cardíaco, mais sangue está sendo injetado para o pulmão e mais oxigênio esse pulmão tem que, mais sangue, mais oxigenar esse sangue, o pulmão vai ter que fazer. Então, obviamente, se antes eu não respirava e agora eu passo a respirar, eu vou exigir um pouco mais do meu sistema circulatório, certo? Então, as duas principais adaptações em relação ao sistema respiratório e ao sistema circulatório, ok? Como que a gente classifica o recém-nascido, né? Existem várias formas para a gente classificar, mas a primeira delas é que a gente precisa estar atento é que a gente não classifica o bebê, o recém-nascido, sobre uma única característica, tá? A gente sempre classifica o recém-nascido de acordo com o peso e a idade gestacional, certo? Porque eu posso ter 3,780 kg e ser um bebê, ou posso ter um bebê de 2,750 kg e ter 42 semanas de gestação, né? 42 semanas de idade gestacional.
que se espera para um bebê com 42 semanas de gestação? Que ele seja um bebê que já tenha conseguido muitos nutrientes. Então, um bebê com 2,7 kg é um bebê pequeno para essa idade gestacional. Entendem essa relação? Então, a gente vai estar sempre fazendo uma relação entre peso e idade gestacional, tá? E para caracterizar qualquer RN que é considerado de baixo peso, independente da idade gestacional, a gente então considera o que a Organização Mundial da Saúde considera, que é um peso igual ou inferior a 2.500 gramas, independente da idade gestacional, gente. Lembrem, é sempre uma relação peso e idade, tá? Em relação à idade, especificamente, tá? A gente sabe que uma gestação, ela dura em torno de 40 semanas, certo? Então, via de regra, a gente considera que um RN é prematuro quando ele nasce entre a 26ª e a 37ª semana incompleta. Lembram quando eu falei lá na aula de situação e evolução do trabalho de parto? O que era parto prematuro, o que era parto a termo, o que era parto pós-termo? Estamos falando da mesma situação aqui, né? Não há como ter um parto prematuro sem um recém-nascido prematuro, certo? Agora, a gente pode ter um recém-nascido pré-maturo, mas que não seja baixo peso, entendam? Entendem isso, certo? A gente pode ter um recém-nascido que nasceu antes do esperado, mas que tem um peso adequado para a idade gestacional dele, ok? Então, em relação à idade, tá? A idade gestacional. Então, se ele nasce entre a 26ª completa e a 37ª semana incompleta, ele é um recém-nascido prematuro. Se ele nasceu entre a 37ª semana completa e a 42ª semana incompleta, é um RN a termo. E após disso, né, após a 42ª semana completa, qualquer RN que nasça depois disso é considerado um RN pós-termo. Em relação à idade e peso, certo? Então, quando a gente vai ter um RN adequado para a idade gestacional? É quando os valores se encontram dentro da normalidade entre um e entre outro. Ou seja, ele tem que ser um RN a termo, nascido entre a 37ª e a 41ª, a 42ª incompleta, e tem que ter mais do que 2,5 kg, ok? Então, isso é um bebê adequado para a idade gestacional, um AIG, que a gente chama. O que é um bebê pequeno para a idade gestacional? Ter valor de baixo peso e ter uma idade gestacional entre a 37ª e a 42ª semanas incompletas. E o que é um bebê grande para a idade gestacional? Um bebê GIG. É um bebê com valor de peso acima de 4 quilos e uma idade superior à 38ª semana e 42ª semana de idade gestacional incompleta. Ok? Característica de um RN pré-termo, tá? Então, eles nascem com menos de 37 semanas, têm um comprimento menor do que 47 centímetros, geralmente o peso é abaixo de 2,5 kg, tem um edema ocular, os membros são mais longos em relação ao corpo, eles têm mais pelinhos, eles parecem uns macaquinhos, miquinho, vocês vão ver na próxima foto, né? Tem pouco ou quase que nenhum vernix caseoso. Sabe o que é o vernix caseoso? É aquela gordura que envolve o bebê. Vocês vão ver uma foto aqui de bebezinho a termo, se vocês vão me entender, tá? Os reflexos são mais lentos e ele tem uma insuficiência respiratória grave, né? Porque ele tem pouca substância que se chama de surfactante nos alvéolos. Nós vamos falar bastante da questão do surfactante, porque surfactante é uma substância que está dentro do alvéolo e impede que o alvéolo se colabe, certo? Então, quanto mais imaturo for esse pulmão, menos surfactante a gente tem. Então, mais risco desses alvéolos se colabarem. Além disso, o recém-nascido pré-termo, ele tem o reflexo mais lento. E, via de regra, um dos reflexos lentos é respirar. Então, quanto ele já tem menos surfactante, já corre o risco de ter alvéolos mais colabados e ainda respira com mais dificuldade. Então, isso é realmente muito mais dificultoso recuperar um bebê prematuro do que bebê a termo e um bebê pós-maduro, certo? Por isso que crianças prematuras tendem a ficar em UTIs neonatais, que exijam cuidados 24 horas por dia, constantemente olhando para esse bebê, certo?
Então tá aí, ó, bebezinho recém-nascido, não vou ficar me atendo, mas só para vocês verem aqui, né, ó, edema, né, ocular, a lanugem que eu falo para vocês, né, esse pelinho, né, então eles têm muita lanugem, isso aqui para recém-nascido a termo e principalmente após termo é quase que extinto, né, aí ó, o tamanhozinho, né, geralmente eles são bem pequenininhos, certo? RN a termo, então, nasce entre 38 e 40 semanas de gestação, tem um comprimento médio de 48 a 50 centímetros, um peso entre 3 e 3,5 kg, tem bastante vernix caseoso que ajuda então a se deslizar do bebê no canal do parto. Há ou não, né, mas prematuros existe muito pouco e pós-maturos também, pós-termo existem muito pouco, que a gente chama de miliária sebácea, que é aquele acúmulo, né, umas bolinhas meio que branquinhas, meio que amareladinhas na pontinha do nariz. Presença de lanugem, mas não em tanta quantidade quanto do pré-termo. Fontanelas planas, né? Que a gente chama, o manezinho costuma chamar muito de moleira, né? O RN pré-termo, ele tende a ter as fontanelas abauladas, né? Faz um buraquinho. E o RN a termo, não, já tem aquilo mais retinho. Não significa que elas não existam, elas estão ali, é uma parte mole, que é justamente o quê? Aquele espaço para que as calotas cranianas elas possam se acalvalgar, ou seja, ficar uma em cima da outra, para quando passar pela bacia materna, o tamanho do crânio dê uma leve diminuída para que ela possa passar pelo trajeto duro e depois elas voltam para o normal, certo? Com o passar do tempo, o ideal é que, né, o esperado é que o bebê, conforme vai amadurecendo, ele vai então fechando essa fontanela até chegar ao osso crânio rígido que a gente tem hoje. Reflexos ativos, a gente vai falar sobre reflexos lá no finalzinho da nossa aula, e tem uma cabeça grande em relação ao corpo. Então, isso aqui, minha gente, ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, essa coisa branquinha aqui, é o que a gente chama de vernix caseoso. Ele é uma gordura, né, para que ajuda a promover realmente o deslizamento do bebê, né, no canal do parto, certo? E aí a miliária sebácea, tá? Ó, vocês viram. Aqui, né, o vernix, né, e a lanugem, né? A foto não tá tão boa, mas dá para perceber direitinho ali a lanugem, tá? RN pós-termo, então é aquele que nasce após a 42ª semana ou a 41ª semana completa, né? Um comprimento acima de 48 centímetros, às vezes muito mais até do que 50, peso acima de 3,5 kg, não tem quase vernix caseoso, quase nenhuma lanugem, tem uma pele já enrugada e descamativa, tem cabelo abundante e unha comprida. A questão da pele enrugada e descamativa é a mesma coisa que a gente toma banho muito demorado, né? A pele do dedo não costuma ficar mais mole, mais amolecida, toda enrugada. É a mesma coisa com o bebê pós-termo. Ele está mais tempo naquela água, ele precisa sair, então ele começa a ficar com aquela característica, né? Então tem realmente uma pele mais enrugada, mais descamativa, não tem pouca lanugem e às vezes, dependendo do tamanho da bacia materna, pode até ser um parto dificultoso pelo tamanho do recém-nascido, tá? E em algumas situações pode até indicar indução de parto, tá? Então, para avaliar essa questão da adaptação, se esse bebê está se adaptando bem à vida extrauterina, uma das coisas que se faz lá na sala de parto mesmo, pariu o bebê, limpou o bebê todo, botou o bebê no colo da mãe, aquela coisa toda linda, maravilhosa, mas agora a gente precisa cuidar do bebê. Primeira coisa que a gente faz, tá? Teste de função sensorial que a gente chama de APGAR, tá? O que é esse teste? É uma avaliação de 5 itens, né, no exame físico. E ele recebe uma nota e ele recebe uma nota de 0 a 2 para cada um desses itens e é feito no primeiro minuto de vida, no 5º minuto de vida e no 10º minuto de vida. Via de regra, o que a galera faz? Primeiro minuto e o 10º minuto, certo? Então a gente já nasce ganhando nota, né? Então, o que a gente avalia aí? A gente avalia frequência cardíaca, a gente avalia esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele, tá? A gente soma, então, todas as notas, né, dada cada um desses itens, e a gente teria, então, uma nota mínima de 0, que é bebê que não tem reflexo nenhum, que, né, geralmente nasceu sem nenhuma resposta, né?
e nota máxima de 10, que é aquele bebê que é completamente normal, tá? Então, um Apgar de 8 a 10 são ótimas condições. É a maioria dos recém-nascidos, certo? Mas, obviamente, a gente tem aí bebês que nem sempre ganham, né, notas altas no primeiro Apgar, né? Mas que tendem a depois, com o passar do tempo, fazem a avaliação do primeiro minuto, não ganham uma boa nota no primeiro minuto, mas no 10º minuto acabam ganhando uma nota melhor, certo? Aí vocês têm os scores, né? O 7, bebê com uma leve dificuldade, 4 a 6 com grau moderado, 0 a 3 com uma ordem de gravidade. Então, até 6, 7, dependendo do que for aqui no 7, há uma indicação de encaminhamento para UTI neonatal. 4 a 6, com certeza, tá? No 7º, há uma reavaliação aí, tá? Então, se essas dificuldades elas persistirem durante alguns minutos sem tratamento, pode levar a alterações metabólicas no organismo do bebê, gerando, então, um potencial perigoso que a gente costuma dizer que a gente chama de anóxia, né? Que é a falta de oxigenação, certo? Lembrando que a gente está falando aqui frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele. Então, seria basicamente isso aqui, tá? É essa tabelinha aqui que é a função sensorial de Apgar. Então, eu vou olhar o bebê no primeiro minuto e vou perceber. A frequência cardíaca é ausente? É lenta ou é maior que 100? Bom, vamos supor que eu tenho um bebê aí que a frequência cardíaca dele é maior que 100. Então, ele ganha, na frequência cardíaca de primeiro minuto, ele ganha 2 pontos. Na respiração, é ausente? É lenta e irregular? É boa? Ele tá chorando vigorosamente? Sei lá, tá lenta e tá irregular. Então, ele vai ganhar 1, certo? 2 mais 1 já são 3, ok? No tônus muscular, tá flácido, não mexe nada, não tá, né? Não tá. Pega a mãozinha e cai a mãozinha de volta na caminha. Tem algumas flexões na extremidade, a mãozinha às vezes mexe, não mexe. Não, tá com movimento ativo, mexe braço, mexe mão. Então, vamos dizer que ele mexe braço, mexe mão, tá se movimentando, vai ganhar 2. Com os 3 que eu já tinha, já fechou 5. Irritabilidade reflexa. Mexo nesse bebê, ele responde, ele chora, ele faz alguma coisa? Não, ele tá sem resposta. Não, ele faz uma careta. Não, ele tosse, ele espirra, ele chora. Vamos dizer que esse tá chorando, tá, né, vigoroso. Então, ele vai ganhar mais 2. E a cor? Ele tá azul, ele tá pálido, ele não tem cor, ou ele tá assim, meio, o corpo tá rosado e as extremidades estão azuis, ou ele tá completamente rosado. Vamos supor que esse aí tivesse também com o corpo completamente rosado, ele ganharia mais 2. Eu faria, então, somatório. Então, na frequência, ele ganhou 2, aqui ele ganhou 1, dá 3, aqui ele ganhou mais 2, dá 5, aqui ele ganhou mais 2, dão 7, e aqui ele ganhou mais 2, dão 9. Então, Apgar de primeiro minuto, 9, é um bebê considerado ótimo. Obviamente, ele pode degringolar no meio do caminho. Então, eu vou fazer essa mesma reavaliação com 10 minutos de vida, certo? Se ele continuar nessa mesmo score, né? Se ele continuar nessa boa atividade, obviamente ele vai continuar essa adaptação, né? Com mais facilidade, sem a necessidade de cuidados intensivos. Entenderam? Outra questão, né? A questão da avaliação da maturidade, né? Às vezes o que acontece é que não se sabia exatamente a idade gestacional da criança quando nasceu. Então, faz várias avaliações e se dá também pontuações, né, para cada uma das situações apresentadas. Então, aqui vocês, tá difícil de ler, mas aqui é postura, aqui é ângulo de pulso, aqui é recolhimento do braço, aqui é ângulo poplíteo, aqui sinais de cabeça, aqui cotovelo até o ombro. Então, cotovelo não, colocação das dobras até o abdômen. Então, existem vários exames que a gente avalia, então, a questão da maturidade. Essa avaliação, ela é feita quando não há uma certeza sobre a idade gestacional durante o pré-natal, né? Com que idade gestacional essa criança nasceu, e geralmente com relação à prematuridade, para ter certeza de que a idade gestacional que tinha sido calculada no pré-natal corresponde ao que a gente vê em evidência com aquele bebê, certo? Então, também tem aqui, né, questão da maturez física, que também está aqui, que eu não vou meter nessa tabela, tá?
Características, então, de um bebê comum, né? Bebê normal, bebê sadio, né? Questão do sistema respiratório. A respiração geralmente é abdominal, né? Vocês não vão ver o tórax do bebê, independente de menina, que vocês sabem que o menino, né, o homem, ele tem essa respiração mais diafragmática e a mulher tem uma respiração mais torácica. Mas, via de regra, quando a gente é recém-nascido, a gente respira, todos nós respiramos realmente pelo abdômen. O que mais fizemos força é o abdômen, porque a gente precisa realmente forçar o diafragma para nos ajudar a respirar. Uma frequência respiratória de uma criança, né, um recém-nascido normal, ela gira em torno de 40 a 45 movimentos respiratórios por minuto, né? E tem a questão do surfactante. Quanto mais surfactante tem, ou seja, quanto mais a termo esse bebê for, quanto mais maduro esse bebê tiver, maior vai ter a tensão superficial, menos risco a gente vai ter, então, desse alvéolo colabar, e aí mais chances a gente vai ter de fazer troca, né, homeostase entre sangue e oxigênio, certo? Questão do sistema circulatório. A frequência cardíaca de um bebê sem nenhuma normalidade é entre 130 a 160 batimentos por minuto. Lembrar que toda vez que a gente avalia a frequência cardíaca de um bebê, a gente avalia sempre por 1 minuto cheio, justamente por causa, então, desses sopros funcionais, né? Então, acontece, então, o que a gente chama, que pode causar também, né? É o que a gente chama de cianose transitória, né? Quando o bebê chora ou faz algum esforço, né? Então, há essa troca de sangue oxigenado com sangue não oxigenado, e aí pode acontecer, então, geralmente acontece muito, né? Perioral, né? Essa cianose perioral, a criança fica roxa, né? Em torno da boca. Tá? Sistema digestório, então, inicia-se aí com uma média de 30 a 50 ml a capacidade do estômago, e isso vai aumentando conforme a necessidade, conforme o amadurecimento do bebê, isso vai aumentando também, certo? Sistema urinário, então, nas primeiras 24 horas, o volume é de 200 a 300 ml, o que gera aí umas 20 micções por dia, né, de 15 ml de cada micção. E depois disso ele vai, então, lidando com esse estresse, né, essas dificuldades em adquirir líquido, porque tudo isso vem da amamentação. Conforme ele vai se adaptando, então, essas micções vão diminuindo, porque a bexiga vai tendo mais capacidade de armazenamento, e isso, então, fica mais tranquilo com o passar do tempo, certo? Questão da regulação térmica. Nenhum recém-nascido consegue fazer regulagem térmica, né, como a gente, que soa quando está com frio, que está com calor, ou deixa de suar quando está com muito frio, guarda energia, concentra energia na parte central do corpo, ou no corpo quando está muito frio, quando está com hipotermia. Nenhum recém-nascido consegue fazer isso. A única coisa, o único sistema, que é um sistema muito primário, muito inespecífico, mas que ajuda, né, o recém-nascido nessa questão da termorregulação, é a gordura marrom, né, ou a TAM, tecido adiposo marrom, que ela gera um certo calor na parte posterior, né, na parte occipital, desculpa, do bebê. Ela encontra-se nessa região e ela consegue, então, ativar, quando o bebê está passando por algum processo ou de calor ou de frio, ela consegue se ativar, então, através da circulação e tentar manter essa temperatura entre 36 e 36,5, certo? Então, o recém-nascido, ele precisa sim da ajuda do pai, da mãe, do responsável para manter a sua temperatura corporal normal, tá? E a temperatura do recém-nascido é igual à nossa, é de 36 a 36,5. Tá? Apesar que nas primeiras 24 horas o recém-nascido tem uma temperatura um pouco elevada, porque ele ainda tem bastante sangue materno circulando, então ele ainda acaba tendo um volume de sangue um pouquinho superior ao volume normal, depois vai sendo eliminado pelo sistema urinário, e isso pode elevar um pouquinho a temperatura, tá? Mas via de regra a temperatura do adulto normal. Sistema nervoso imaturo, obviamente, né? Isso vai evoluindo, né? Ele tem, então, o que a gente chama de um sistema nervoso primitivo, né? São os reflexos, então, né? Tudo que é feito, né? A partir que todos os reflexos, todas as movimentos e atitudes que o bebê tem como recém-nascido, a gente chama de reflexo primitivo, que são instintos de sobrevivência, né? Como a gente fala, o bebê já nasce e já sabe mamar. São instintos de sobrevivência. Ou ele sabe já já sai da barriga de modo a saber isso, ou ele vai acabar realmente não sobrevivendo fora da vida uterina, certo?
Eu não vou me ater a isso aqui, porque eu vou mandar para vocês um vídeo falando sobre todos os reflexos, mas basicamente eu vou só citar aqui os reflexos, né, primitivos, né? Então, a gente tem o reflexo de sucção, que é o que ajuda o bebê, então, a passar pelo processo de amamentação, né, de conseguir se alimentar. O reflexo de preensão, e aí a gente tem então preensão palmar e plantar. Esse reflexo ajuda ele a se prender nas coisas, né? Já teve situações de recém-nascidos que foram encontrados presos, né, em matas, segurando os galhos quando foram abandonados, né, em situação de abandono, e justamente são reflexos então de sobrevivência, né? Então o intuito aqui é se agarrar em alguma coisa. O reflexo de Moro, né, que é o reflexo de susto que a gente fala, né, que é quando o bebê ele sente que vai cair, então ele abre braço para tentar se agarrar em alguma coisa, certo? O reflexo de Babinski, né, que mostra então a questão da hiperflexão, né, do hálux, do dedão, né, em busca também, né, uma vez que a gente faz uma coceguinha, né, passa a mão, o dedinho, alguma coisa pontiaguda na sola do pé do bebê, o bebê tende a expandir, né, os dedinhos, como está aí na foto, em busca realmente de tentar se prender em alguma coisa ou pegar essa coisa que está fazendo ali, vamos dizer assim, entre aspas, essa cócega, certo? O reflexo de marcha nada mais é do que a questão da gente avaliar a ligação poplítea, né? Essa parte de trás de todos os tendões e ver se realmente não há nenhuma disfunção, se esse bebê realmente ele tem capacidade de, no momento que bota a planta do pé no chão ou em qualquer superfície, ele consegue levantar esse pé e aí simula realmente uma marcha. Mas não é que o bebê vai sair andando, basta botar em pé que ele sai andando correndo, tá? Mas ele simula uma marcha a partir do momento que a sola do pé toca na superfície. Certo? Gente, era isso para hoje. Eu vou falar um pouco melhor na nossa interação, né, das 19h45, e vou já botar o vídeo aqui para vocês entenderem na prática todas as questões dos reflexos primitivos, para vocês tirarem mais dúvidas, né? E sugiro também que vocês procurem mais informações e deixem dúvidas e sugestões aí no nosso clipe, no nosso e-mail e no nosso Insta, tá bom? Beijo a todos e até a próxima interação. Até a nossa próxima interação de hoje, tá bom? Beijo enorme!